Meninas, vocês estão perguntando quais são as ervas para o chá secreto? Está aqui no nosso e-book. E esse novo projeto, então, é sobre o quê? Ah, sim, desculpa. Daí, quando uma das suspeitas do caso Leandro Bossi, em específico, era uma mulher chamada Valentina de Andrade, que estava em Guaratuba na época do Leandro Bossi e também na época do Evandro. Essa mulher Valentina de Andrade, ela é líder de um grupo místico, espiritual, religioso, desse negócio de nova era que eu falei antes. Sei. Mistura ufologia com misticismo e tal. E eles não se intitulam seita, mas a imprensa sempre chamou eles de seita, tá? Eles não se intitulam nem como religião nem nada, tá? Mas sempre foi chamado de seita. Seita Luz, porque é Alinhamento Universal Superior, o nome deles. Luz com S. E naquela época, quando são presas as pessoas de Guaratuba, lá em julho, pelo caso Evandro, que fazem aquelas confissões, etc., o Luiz Carlos de Oliveira, investigando o Leandro Bossi, começa a perguntar para as pessoas: tinha alguém esquisito aqui que parecia seita? Olha o jeito. Ele me falou que... Ele falou assim... Eu disse assim, o bandido, o Paquito, se estivesse lá, os caras iam desconfiar de você também. Com certeza. Cheio de piercing, com esse bigode, 21 anos, cara. Tem. E daí, essas coisas, né? Porque assim, percebe como já começou errado? Já começou como seita satânica. Daí descobriu assim, pô... Tem mais gente? Em fevereiro e abril, tinha uma mulher aqui junto com uns 40 argentinos... Porque a maioria dos seguidores dela são argentinos. Sei. Que sempre que essa mulher levantava, todo mundo levantava junto, chamava ela de mamãe, não sei o que, tipo, umas coisas meio estranhas. Daí o Luiz Carlos de Oliveira disse assim: então vamos atrás dessa mulher. Daí ela morava em Londrina, no norte do Paraná. Vão até a casa dela, fazem uma busca e apreensão. Daí acharam o tesouro dos paranoicos de seita satânica. Assim, acharam gorro, acharam desenho de diabo. Nossa. O livro dela chamado Deus, a Grande Farsa. Pronto, a história tá toda montada. Daí acharam vídeos dela abraçada com o marido e falando assim. Daí o marido tá incorporado. Nossa. Daí tem uma hora que o marido tá falando um portunhol muito doido e ele fala assim: mate as crianças que ele pedi. Daí fala assim: mate as crianças daí, que te daí pedi. tipo, daí todo mundo assim, o pessoal ouvindo assim: matem as criancinhas que eu te pedi. Daí fala assim: porra, pegou a líder da líder, né? Porque se o Oswaldo era o líder da seita, sob pagamento da Serena Baixa, essa tá acima, deve ser um conspira. Daí, velho, você pega assim, revista Veja, Manchete naquela época, todo mundo assim, seitas satânicas espalhadas pelo Brasil inteiro, Maranhão, Pará, Espírito Santo, Goiás. Lance de RPG, os caras estão jogando jogo que fazem rituais, né? Era um caça. Goiás, daí tinha aquela série, uma minissérie da Manchete 91, que era a Ilha das Bruxas também, que também tinha esse lance de matar crianças. Era aqui? Era do Brasil essa ilha? Do Brasil, Ilha das Bruxas. Então tinha, assim, acho que uma das primeiras cenas é uma mulher já comendo um bebezinho, sabe? Tipo, ela morde o pezinho do bebê, daí corte a cena, parece que ela tá matando a criança, né? Mas enfim, tudo isso, daí acharam a Valentina de Andrade, a bruxa, líder da seita Luz. E o que a Luz, o que o Alinhamento Universal Superior acreditava? O Alinhamento Universal Superior acreditava que em algum momento o mundo vai acabar, ia vir discos voadores, que a Valentina conversava com alienígenas de outros lugares, e que eles conversavam telepaticamente, principalmente telepaticamente não, o seu marido era incorporado, assim, tal. Não é muito diferente, muita coisa que você vê por aí, claro. Assim, né, assim, com coisas muito mais estranhas até. Mas pra gente, né, é absolutamente estranho. E ela era uma figuraça, assim. Ela é uma figura bem, bem curiosa. E daí começam a investigar. Cara, daí vem as coisas mais rolês aleatórios do universo. O Luiz Carlos de Oliveira vê a lista de todos os argentinos e seguidores da Valentina que se hospedaram no hotel naquele período e pede prisão de 4 pessoas. Valentina de Andrade, José Terúde, que era o marido dela, um cara chamado Luiz Meluso, que estava na casa da Valentina daí, e um cara chamado Frederic Vassef, o atual advogado do Bolsonaro.
O quê? Ele era seguidor da Valentina. Cara, que doideira. Ele tinha... esse o rolê Olha, mais aleatório. Total aleatório. Daqui a pouco tá o Collor. Lembra daqueles papos do Collor? Sim, mas é nessa época. É nessa época também. Ah, era nessa mesma época? 91, 92. Achava que o Collor lá fazia sacrifício fazia sacrifício lá na casa da Dinda, né? É a mesma época. Que a Rosiane, né? Dá uma entrevista. Só que o Vassef nessa época é um advogado de 1 ano, recém-formado, sabe? Então não tava longe de ser o cara que é hoje, né? Mas eu sempre acho bizarro essa história, tipo, o Vassef tava lá. Cara, olha só. Então é curioso, assim, porque daí ele dá depoimento na época. Ele fala assim: não, eu li o livro da Valentina, comecei a me corresponder com ela, gostei das ideias dela, e daí comecei mas ela nunca cometeu crime nenhum. Eles sempre falaram isso, não cometeu crime nenhum, e nunca acharam nada. E a juíza da cidade chega, inclusive, a dar depoimento. A juíza de Guaratuba diz assim que ela foi ludibriada pelos policiais, no caso do Dr. Luiz Carlos de Oliveira, que ela está se referindo, está sendo ludibriada para prender pessoas que não cometeram nada. Tá? Então, assim, nunca foi encontrado nada da Valentina contra o Leandro Bossi, contra o Vassef, muito menos, sabe? Ninguém. Isso daí é muito importante sempre deixar claro. Assim, tá? E muito provavelmente as mortes das crianças não têm nada a ver com seita, com bobagem nenhuma. Se tiver, é muito pouco provável, tá? Pelo que a gente vê por aí, é muito mais provável que seja um maníaco, né, padrão, vamos dizer assim. Só que daí 1 ano depois, isso tudo aconteceu em julho de 92. Em julho de 93, a Valentina é acusada de ter matado crianças no norte do país, porque lá na cidade de Altamira, interior do Pará, estava acontecendo mortes de crianças desde 89. 89 a 93 morrem pelo menos 8 meninos e pelo menos... acho que tem... Eu não vou lembrar o número exato agora. Tá. Mas na cidade de Altamira, interior do Pará, morrem muitas crianças num período de 4 anos. Assim. Os familiares falam assim, de mais de 26 crianças que, entre desaparecidos, tentativa de sequestro... sobreviventes, sobreviventes que foram emasculados e emasculados, cortado crianças de, sei lá, 8 anos. Nossa. Foi agarrada por relato, né? Foi agarrada, levada pro mato. E daí, cara, e Altamira, assim, tipo, você tá falando floresta amazônica, tá? Assim, então você tem passa transamazônica nela, tudo assim, mas você tem muito mato, assim. Entendi. Então não é um lugar muito difícil de se esconder. Então eu pegava a criança, levava pro mato, e daí a criança fala: botaram um pano na minha boca, eu desmaiei, quando eu acordei eu tava todo sangrando. Né? E isso, as primeiras vítimas eram sobreviventes, depois começaram a ser mortes. Tinham mortes emasculadas, os corpos emasculados. E isso, período de 89 a 93. Daí em julho de 93, aparece lá a Valentina de Andrade como uma suspeita, acusada, virou ré. Porque ela passou por lá? Ela passou por Altamira na década de 70 e 80. Daí eles suspeitam, né, que o Ministério Público daí começa a defender, na verdade, né, a tese de acusação do Ministério Público é que a Valentina de Andrade tinha montado uma célula da seita dela lá para matar essas crianças e tal. E você tá agora no podcast analisando. A quinta temporada se chama Altamira e é sobre essa história, que ela é uma continuação do caso Evandro. É um desdobramento, né? Um spin-off. Mas você tá em que parte da... Eu tô agora chegando... Eu passei um pouquinho da metade da história. Tá? Agora a gente vai começar a chegar na parte de julgamentos, tudo aí. Mas assim, a Altamira é um caso muito mais complicado que o caso Evandro. Para quem acha que o caso é complicado, muito mais. Porque você tem... Nossa, do Evandro eu achei complicado demais. Porque você tem... Oficialmente, o que está no processo, 5 vítimas. Então são 5 histórias. Sem contar as outras 21 que as famílias defendem que não estão entrando no processo e que eu tenho que considerar porque é a história das famílias também. São histórias importantes serem contadas. Você tem 7 pessoas acusadas também. Cada uma com uma história mais maluca que a outra. Com várias testemunhas dizendo coisas malucas também, que não são verificadas. Se você acha que o caso Evandro tem muito boato, você não viu Altamira ainda. Altamira é um festival disso. Então, assim... então, por isso que eu falei, comparado com Altamira, o caso Evandro é primeiro mundo. É primeiro mundo, assim. Você já fica desesperado com as coisas que acontecem no caso Evandro. Em Altamira, assim, você quer desistir. Pô, eu vou ouvir. Então já tem disponível, então. E daí, assim, é complicado. Já está disponível, nesse momento já foi publicado 13 episódios. E daí é uma coisa que o pessoal reclama, às vezes, assim, Ivan, tá muito difícil acompanhar. Pô, eu digo assim, gente, primeiro que isso aqui é história real. Eu não tenho como inventar.
ou modificar, ou qualquer coisa assim. Para facilitar, Para né? facilitar. Eu tenho que ser fiel. Se eu poderia editar, cortar mais coisa, né? O trabalho do editor, da apuração. Se eu faço isso, o pessoal de Altamira diz que eu não conheço a história inteira. Tá, então eu preciso dizer, eu conheço sim essa história, eu investiguei essa história sim. E no fim vão dizer que ainda assim eu não conheço, né, porque eu não vivi e tudo. Entendi. E quem viveu tem uma visão mais limitada. Então você nunca tá, sempre vai ter complicação. Mas é uma história que eu preciso seguir o que aconteceu e as pessoas precisam entender duas coisas nesse ponto aí. A vida real ela é muito mais complexa. Os filmes, a série Caso Evandro, ela já é uma mastigação da realidade. Se você for ler os autos processos, eles são impossíveis de entender. O podcast já é uma primeira tentativa de deixar ele mais acessível. O livro é uma segunda, a série é uma terceira. E todas elas vão ficando cada vez mais fáceis de se entender. Mas se você lê o processo em si, ele é difícil. Porque a vida é difícil. Porque casos São criminais 20 mil muito páginas? complicados. São 20 mil páginas, assim, se você contar todos a penso, então acho que passa disso. E tem casos que eles são complicados porque eles foram feitos para ser complicados. Porque você vai ter partes interessadas em deixar ele cada vez mais complicado para que chegue no júri e você consegue jogar, assim, vai ganhar quem conseguir explicar essa história melhor. Entendi. Porque a história é tão complexa que o jurado vai acreditar naquele que deixar a história mais fácil. Entendi. Qual que vai ser a história que vai fazer mais sentido? E daí você tem, de um lado, seita satânica que mata crianças, né? E do outro lado, assim, não, pô, polícia errou, sabe? Não é uma história tão emotiva assim. Então, casos complicados, casos complexos, muitas vezes são assim porque quiseram que fosse assim. São casos que são feitos para falhar e para que as pessoas não entendam, porque as jornalistas não conseguem explicar. O coitado do jornalista que lá está trabalhando na redação não vai parar para ficar lendo e discutindo, porque ele tem outras coisas para fazer também. Então, eu quero ser o cara chato que pega esses casos impossíveis e difíceis e que ninguém pegou, lê 30 mil páginas e explica. E todo mundo reclama que é difícil, mas eu digo, sim, mas pelo menos eu estou explicando porque é difícil. Né? Então, é Dostoiévski, dos casos do True Crime, assim, tipo, tudo complicou 1 milhão de personagens, ninguém entende direito o que está acontecendo, tá? Mas daí é discutido e tem alguma repercussão, eu acho ótimo. E depois a gente faz uma versão mais simples. É claro, tá? Mas vai mastigando. Mas a primeira parte eu acho que tem que ser bem densa mesmo para o pessoal entender. Não tem como contar a história de outra forma. Eu estou contando a história como ela merece ser contada. Entendi. Né?